Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Vieram daquelas regiões, clamava. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde daquele momento sua filha ficou sã. Aleluias. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e pegamos esses pequenos textos, trechos que o Senhor Jesus, que Mateus, Marcos, Lucas, mais precisamente, que eles vão relatar ali os testemunhos, as curas que Jesus fez. Muitas vezes a gente lê um texto desse e passa batido. A gente lê como se fosse algo tão costumeiro. Parece que é como se nós sentíssemos sede, levantamos, vamos lá no bebedouro, pegamos um copo, bebemos a água, vida que segue. Mas eu gostaria que você, nessa noite, atentasse aos detalhes da palavra de Deus e pedisse ao Espírito Santo para te despertar quando você lê toda a palavra de Deus. Quando a Vilma fez a abertura aqui, ela falando ali do texto de Josué, o Senhor adverte Josué. Moisés tinha morrido, Josué estava com a missão de levar aquela congregação, todo aquele povo até Canaã. Então o Senhor adverte Josué severamente: Josué, esforça-te lendo a lei. A lei para nós hoje é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós lemos como se fosse um diário de cabeceira. Lemos de qualquer maneira. Lemos de qualquer jeito, irreverente, sem preocupação. Mas a palavra de Deus, irmãos, é a boca de Deus falando aos seus ouvidos. A palavra de Deus é a boca do Senhor vinda para nós entendermos o que Deus quer de nós. E esse texto aqui vai relatar a história de uma mãe que está desesperada. É o texto de uma mulher que está preocupada com a sua filha. O texto, assim como os outros que Jesus vai mostrar aqui, que Mateus vai relatar, como a cura do filho do centurião, do servo do centurião, como a cura da mulher que tinha fluxo de sangue, da filha de Jairo, são curas maravilhosas, são curas que muitas vezes nós lemos o texto e nós não atentamos o detalhe. Mas se você lê o texto e se colocando na cena, ou imaginando aquela cena na sua frente, você vai ter um pouquinho de deslumbre de ver o agir de Deus, o manifestar de Deus. E Deus quer nos falar, o Senhor quer nos manifestar. Esse texto, essa cura foi tão maravilhosa que o Senhor deixou registrado no livro de Mateus e Marcos. Um texto que vai falar de fé, o comportamento dessa mulher que foi corajosa e ousada
para correr atrás de Jesus, um judeu. Ela que é chamada, na minha versão, de cananeia, em algum dos irmãos aí a versão vai estar Ciro Fenícia, mas quer dizer que ela não era judia, ela era de uma outra nacionalidade. E o Senhor Jesus, ele vem para os judeus, o Senhor Jesus vem para manifestar aos judeus. Tinha essa crença ali, eles sabiam disso. Mas essa mulher, de alguma maneira, ela sabia que aquele homem não era mais um profeta. De alguma maneira, aquela mulher se encorajou e ela entrou também na fila para receber um milagre. O desespero pelo milagre na vida da filha dela fez ela encarar qualquer obstáculo. Essa mulher teve a atitude que Davi teve, diferente de Adão. Adão, quando ele pecou, se você voltar no livro de Gênesis e estudar, quando Adão caiu no pecado da desobediência, ele fugiu da presença de Deus. Adão, ele correu e se escondeu com a sua mulher. Mas Davi, quando ele pecava, você pode encontrar esses registros no livro de 1º e 2º Samuel, nos livros, nos Salmos. Quando Davi pecava, ele corria para os pés do Senhor. Quando ele se sujava no sangue ou no pecado, ele corria para os braços do Senhor. Um dos salmos conhecidos que nós gostamos muito de ler é o Salmo 51. Quando ele reconheceu o seu pecado, o pecado de adultério, então ele corre para o Senhor. Ele não foge, ele sabia que ele estava errado e ele somente tinha entendimento que toda vez que pecamos, pecamos contra o Senhor. Toda vez que eu peco, toda vez que você peca contra Jesus, contra a vontade de Deus. E isso nos separa de Deus. Mas Davi, ele não se contentava em ficar com o pecado dele. Ele corria até que ele tinha certeza e a convicção que ele tinha alcançado misericórdia. Isso é para nós uma lição. Devemos correr, irmãos, para os pés de Jesus. Muitas vezes a gente quer que as pessoas vejam a nossa fé, nossa vida espiritual. Muitas vezes queremos ostentar uma falsa santidade, uma pseudo-espiritualidade. Mas, irmãos, Deus ninguém engana. O coração do homem, aos olhos de Deus, é transparente. Deus vê cada coração. Nesse momento que eu estou aqui pregando, Deus está vendo o seu pensamento, o seu coração, o que está na sua alma. A sua preocupação com alguma coisa lá fora, a sua preocupação com o dia de amanhã. Deus está vendo tudo, tudo é descoberto diante de Deus. Então o nosso coração tem que estar inteiramente aberto e crer que Jesus pode nos ajudar, que somente Deus pode mudar a nossa vida. E essa mulher não foi diferente. Ela vai correr para o Senhor. Ela sabia que a filha dela estava com um problema sério. E a palavra diz então que ela sai em busca do Senhor Jesus. Ela vai atrás do nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas em casa, problemas na nossa alma, no nosso sentimento. Irmãos, estamos vivendo aqui, como a Vilma tinha acabado de relatar, sobre a nota que ela leu, o artigo que ela leu. A depressão vai ser a doença que mais vai matar pessoas nesse tempo, nesses anos que virão. Mas eu quero te dizer e profetizar que dentro da igreja não vai haver essa baixa. Porque nós temos aonde recorrer. Nós temos um refrigério. Quantas vezes as nossas almas estão angustiadas, preocupadas, e não é por falta de dinheiro, não é por causa de problema com o marido ou mulher, ou por causa de filho, é a alma angustiada lá no coração, sem ter problemas aparentes, mas é a angústia da opressão que Satanás está vindo, e ele está vindo com tudo.
Agora, essas pessoas que estão aí fora, vivendo todas as maneiras de pecado possível, é lógico que o coração delas vai se angustiar, que a alma delas não vai ter o refrigério. Por isso, muitas vezes, Davi vai relatar em seus salmos: me esconde no teu pavilhão, me esconde debaixo das tuas asas, me esconde debaixo no teu jardim secreto. Davi tinha muito bem dimensão do que é viver sem Jesus na nossa alma. É uma dor terrível, irmão. É uma dor terrível a pessoa viver sem saber que Cristo pode mudar, que Cristo pode trazer paz. O nosso Senhor Jesus pode mudar todo e qualquer quadro de problema que nós enfrentamos. A única maneira que Jesus não pode operar, eu creio que a amada igreja já tem isso de cós salteado na língua: quando há incredulidade, quando nós deixamos o nosso coração incrédulo falar mais alto do que a palavra, então o Senhor Jesus não opera. Porque Ele não tem poder para isso? Tem. Ele tem poder, mas Ele opera nos corações que crê. E é o caso dessa mulher. Essa mulher estava no meio de uma multidão. Quantas pessoas que estavam ali com problemas talvez mais graves. Quantas mães estavam ali também precisando de ajuda. Mas Deus conhece o que vai dentro da alma. Deus sabe o coração que realmente crê. Nós estamos aqui mais ou menos umas 20 pessoas, mais ou menos. Quantos de nós aqui está crendo nesse momento? Quantos de nós realmente abrimos o coração, entramos aqui, sentamos nessa cadeira e dizemos para o Senhor: Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Irmãos, é essa conexão, é essa intimidade que Deus está querendo de nós. E eu me incluo, porque aqui ninguém é especial, ninguém aqui é excepcional. Todos nós carecemos ouvir a voz de Deus. Todos nós teremos o mesmo destino se nós fecharmos o coração para o Senhor. A palavra vai nos dizer, no versículo 22, que essa mulher, que era daquela região ali de Tiro e Sidom, que ela vê Jesus passando, Jesus com seus discípulos, e essa mulher, ela sabe, de alguma maneira o coração dela tem uma fé, e ela sabe que Jesus não é apenas um homem ou um profeta. Como que eu sei disso? Olha o que ela expressa. Ela grita: Senhor, filho de Davi. Para dizer isso, ela estava ao mesmo tempo concordando que Jesus era o Messias, porque havia a promessa para os filhos que a descendência de Davi, da descendência de Davi viria o Messias. Então, daquela multidão que estava seguindo Jesus, muitos judeus, aquela mulher creu no que Jesus estava pregando. O coração daquela mulher entendeu o que Jesus queria mostrar. Então aquela mulher grita: Senhor, filho de Davi. A gente vai ver isso com aquele cego Bartimeu. A gente vai ver isso também com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Pessoas que o coração entende o que o mestre quer falar, de alguma maneira. Um coração simples, não com auê, não com gritaria, não com honrarias, mas com coração firme em Jesus. E essa mulher grita para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela mulher estava seguindo ao Senhor, e o coração daquela mulher estava movido pelo amor da sua filha, que estava passando por um problema sério. Então ela grita com todas as suas forças, e ela clama, e ela profetiza, ela declara aquilo que está na alma dela: filho de Davi.
Irmãos, muitas vezes a gente vem para essa igreja, a gente vem para esse templo, igreja somos nós, a gente vem para esse templo, e quantas vezes nós sentamos nesse banco e nós tratamos o Senhor como mais um culto, mais um domingo, mais um dia, mais uma celebração. Isso dói tanto na minha alma quando eu tenho esse comportamento. Eu clamo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, tira isso de mim, porque o Senhor não é digno de um culto qualquer. O Senhor, como a Leudes louvou aqui, o Senhor morreu por mim. Eu quebrei a aliança, eu quebrei com os meus pecados, mas Ele permanece inabalável, Jesus permanece inabalável. A cruz que Ele um dia foi crucificado, ainda fala e grita. O sangue vertido naquela cruz ainda fala, irmãos. Deus ainda ouve aquele sangue vertido na cruz. E essa mulher entendeu que aquele homem era um homem diferente, que ele podia fazer aquilo que ninguém mais podia fazer por ela. Aquela mulher não estava nos templos daquele lugar, aquela mulher não correu atrás dos sacerdotes daquele tempo. Ela entendeu que Jesus podia mudar a vida dela. E quantas pessoas da nossa geração entendem que Jesus muda, e Jesus muda por completo? Olha o irmão da irmã Maria. Irmãos, a Bíblia condena a prática homossexual. Nós não somos contra o gay, nós não somos contra ele, mas a prática dele vai levar ele para o inferno. E se nós não falarmos para ele, se nós não mostrarmos a palavra, nós vamos ser coniventes com a morte dele no inferno. Se o Senhor permitir uma pessoa que está nessa prática, tanto o gay como o adúltero, como o que é viciado, como aquele que mente, aquele que furta, a Bíblia diz: se você vê o teu irmão pecar, fala para ele, você tem que anunciar para ele. Mas de alguma forma o Senhor Jesus alcançou o irmão da irmã Maria. Hoje ele é um homem encontrado, um homem salvo pelo Senhor, porque Jesus, Ele veio para curar, Jesus veio para quebrar os cativeiros, Jesus veio para libertar os cativos, seja cativo nas drogas, seja cativo na prostituição, cativo na homossexualidade. Jesus quebra o cativeiro. E se Jesus não está operando hoje, é porque não há pessoas que crê, que clama e que busca Ele. Se você me perguntar, irmã, por que está multiplicando tanto pecado, tanta maldade, tanta injustiça na terra, eu vou te dizer, porque as pessoas deixaram Jesus. À medida que nós deixamos Jesus, o pecado domina, a maldade domina, o mal entra. Jesus perdeu as suas forças, Jesus falhou de maneira nenhuma. Mas nós, assim como Jerusalém, fechamos a porta para Ele. Assim como Jerusalém o crucificou, muitas vezes nós temos crucificado o nosso Senhor, com as nossas vidas tortas, com nossos pensamentos maldosos, com a nossa língua muitas vezes ferina. Amados, precisamos entender a palavra, servir a Jesus, amar a Jesus, buscar a Jesus. Parece duro esse discurso, mas é a palavra de Deus. Cristo é amor, Deus é amor, sim, Senhor, a Bíblia diz que Ele é amor. Mas para cada consequência, para cada atitude há uma consequência. Cada coisa que nós fazemos há um preço envolvendo em troca. Se você fala o que não deve, você vai acarretar problemas para a sua vida. Se você não libera perdão para o teu semelhante, o teu irmão, certamente você vai ter algo na sua vida retido. É a lei da palavra. Essa mulher então, ela corre atrás do nosso Senhor, e ali ela busca o nosso Senhor Jesus, ela clama ao nosso Senhor Jesus. E o Senhor, aparentemente no texto, nós não vimos o Senhor mostrar nenhuma reação a esse clamor. Ela vem clamando, ela vem gritando o Senhor, mas a impressão que dá é que a fé desta mulher está sendo testada pelo nosso Senhor Jesus. O texto vai seguindo e o Senhor Jesus está em silêncio. Irmãos,
Eu já ouvi muitas pessoas testemunhar que o silêncio de Deus dói mais do que muitas correções. O silêncio de Deus é muitas vezes você está passando por um vale, você está clamando, você está gritando por misericórdia, por ajuda de Deus, e você não vê, não ouve Deus falar. Deus está em silêncio. Mas entenda nessa noite que às vezes o silêncio de Deus é para aperfeiçoar a sua fé. É para ver até onde você vai buscar. É para ver até onde você vai suportar na obediência. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus está amarrado, que Deus está preso lá no céu, no paraíso. O silêncio de Deus é vendo você, como você vai reagir, como você vai persistir. Ou se sua fé é apenas palha, que quando vem o primeiro teste, ela incendeia e apaga ao mesmo tempo. As coisas de Deus, amados, são coisas firmes, existem fundamentos. Se você declara fé ao Senhor Jesus, então você vai passar pelos testes. O teste da durabilidade. Será que a sua fé dura mesmo? Será que a sua fé resiste às acusações? Será que a sua fé resiste muitas vezes o silêncio de Deus? Será que a sua fé resiste muitas vezes o não de Deus? Então a gente passa pelos testes. Mas se você perseverar e persistir, virá o prêmio por você continuar. No verso 23, ela vem clamando e de alguma maneira parece que os discípulos se incomodam. O Senhor ainda está em silêncio, mas os discípulos se sentem incomodados. E diz assim que ela se aproximando, os discípulos falam para Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. O Senhor estava ali passando por aquelas ruas, e aquela mulher atrás: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto está dizendo aí no versículo 23, que ela vinha clamando, ela vinha importunando. Irmão, ela não desistiu no primeiro obstáculo, no primeiro silêncio de Deus, ela não desistiu, ela continuou, ela insistiu. Ela estava crendo que o Senhor, de alguma maneira, iria falar com ela. E ela então persiste. E os discípulos falam para o mestre: Mestre, Jesus, despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Aí no versículo 24, nós percebemos que essa mulher ela não vai desistir. Ela não vai deixar que o Senhor, que simplesmente, por causa que os discípulos estavam ali, incomodados, sentindo importunado pelo seu clamor, ela não vai se dar por vencida. Muitas vezes, cristãos, no primeiro obstáculo, no primeiro não, no silêncio, quando Deus não está falando, já desiste da caminhada. Muitos desistem, o que nós chamamos de desviar. A pessoa que se desvia do alvo, desvia para Jesus. E para vocês que estão aqui hoje, irmãos, ou alguém se estiver ouvindo essa mensagem, o desviar é uma cilada satânica, porque quando você desvia, Satanás vai fazer de tudo para te cegar e você não achar mais o caminho de volta. Satanás, ele cega o cristão quando ele põe o pé lá fora. E toda vez que o cristão desvia do caminho do Senhor, acontece com o cristão como aconteceu com a filha de Jacó, Diná. Ela sentiu curiosidade pelo mundo. Ela foi despertada pelas filhas da terra. E quando aquela jovem vai para o mundo, ela é estuprada. E aí o agressor dela resolve consertar o erro, quer casar com ela. Mas os irmãos enfurecidos dela causam um massacre, mata todo o povo dele. Olha a tragédia, só por causa de uma curiosidade, só por causa de uma
uma aventura lá fora. O cristão não tem mais o que retroceder. A Bíblia fala que se o crente que põe a mão no arado, se ele retroceder, Deus não tem mais prazer nele. Um dia o Senhor te chamou, abriu os teus olhos. É claro que vai ter momentos que Satanás vai te assediar para te desanimar, te desmotivar. E quando você se sentir dessa maneira, lembra que Jesus não pensou em desistir nas estradas de Jerusalém. Quando ele carregava aquela cruz, ele jamais pensou em jogá-la no chão. Mas ele foi até o fim. Está cansado? Está doendo? Está difícil servir a Jesus? Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele. Ele sabe, Ele entende a sua dor. E Ele vem te socorrer. Aleluias. Parecia então que o Senhor Jesus não estava nem atento ao que ela estava falando. O Senhor Jesus responde para os seus discípulos dizendo assim, no versículo 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor estava respondendo para eles: não se preocupe, eu fui enviado para os judeus, para as ovelhas perdidas de Israel. Aquela mulher estava ali do lado. Ela podia então agora falar: então se o Senhor só veio para Israel, eu não tenho chance nenhuma. Ela podia ter sentido dessa maneira. Mas você vai se surpreender da atitude dessa mulher. E nos ensina a fazer a mesma coisa. Olha o que ela fez no verso 25. Ela, porém, olha só, o Senhor tinha dito acima que Ele veio para salvar os filhos de Israel. Mas ela diz para ele, ela veio e o adorou. O Senhor tinha acabado de dizer que Ele veio para o povo judeu. Aquela mulher estava desesperada, ela sabia do que ela estava precisando. E ela sabia que estava diante de quem podia ajudar. Ela sabia que daquelas mãos virtude podia sair. Então ela o adora e diz: Senhor, socorre-me. Ela se entrega em adoração e desespera no clamor: socorre-me. Muitas vezes você vai se sentir fraco nessa caminhada. Muitas vezes a única alegria que você tem é de saber que você está vivo. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele está aí para te socorrer. Jesus está aí para mudar a situação que você tem vivido. Seja com alguém da sua família, seja com você mesmo. Jesus, Ele pode te socorrer. Aí você tem que ter a atitude desta mulher. Persistir, perseverar. Você vai ouvir nãos na vida. Você vai ter que enfrentar o silêncio de Deus. Você vai ter que ouvir pessoas falando ao seu respeito. Despede, deixa para lá. Para que você vai buscar? Todavia ela persistiu e perseverou. Para nós, irmãos, para nós que um dia escolhemos o caminho do Senhor, é isso. É pedrada, é espinhos, é deserto. Porque nós temos a certeza o que está além de tudo isso. Nós temos uma eternidade para desfrutar, irmãos. Tudo que você está passando aqui hoje tem hora e data marcada, irmãos. O Senhor já marcou o dia que nós vamos encontrar com Ele. Todo deserto é necessário. Todos os espinhos e pedradas é preciso. A terra até hoje, quantos milhões de anos tem a terra? As placas tectônicas ainda não se abalam para se achar, se encontrarem. Imagina nós que um dia vamos habitar o céu. Muitos cristãos acham que eles vão entrar no céu do jeito que eles vivem na terra, odiando o irmão, falando mal do outro, vida toda torta, devendo para um, devendo para outro, caloteiro. Como, irmão, nós podemos
um dia encontrar Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, vou sentar contigo à mesa. Não, não é de qualquer jeito. O céu não é tomado de qualquer jeito. É com renúncia, é com conserto, é com liberação de perdão, deixando o pecado para trás, pedindo perdão, confessando o pecado, abandonando o pecado. As placas tectônicas dentro de nós vão se colidir muitas vezes. Muitas vezes eu não quero fazer algo, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E aí começa o conflito, começa a renúncia. Não, eu não vou fazer isso. E isso vai dias, mês, ano, décadas. E o Senhor ali persistindo: filho, se você não fizer assim, você não pode entrar. Filho, troca suas vestes espirituais. Se você não trocar suas vestes, você não entra. Lembra da bodas de Caná? Que o Senhor disse que um homem foi encontrado e ele não trajava as roupas celestiais. Precisamos trocar as nossas vestes. Precisamos ter roupas santas. E eu não estou dizendo de roupas que cobrem esse corpo. Estou dizendo de vida com Deus, vida de santificação, vida de busca. Então ela pede para o Senhor, no verso 26, então, agora só então, Jesus responde para ela. E a resposta para ela não foi uma das melhores. A resposta que Jesus dá não é das mais confortáveis. O Senhor diz para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Para nós soa como se fosse algo grosseiro, mal educado. Como que o Senhor Jesus fala assim para uma pessoa que está ali? Eu acredito que o Senhor está testando essa mulher ainda. O Senhor Jesus ainda está deixando ela aflorar o que estava por dentro. E alguma coisa no tom da voz de Jesus deu mais força para aquela mulher. O nosso mestre é assim, irmãos. O nosso Senhor Jesus, quem o conheceu fisicamente nessa terra, sabia que o olhar dele penetrava a alma. Até os soldados, quando iam prender Jesus, quando eles olhavam para Jesus, eles não tinham coragem de prendê-lo. Porque o olhar de Jesus, ele é sarador, ele é consolador, ele é sustentador. E de alguma maneira o olhar de Jesus, ou o tom da voz de Jesus, aqueceu o coração daquela mãe. E aquela mulher dá uma resposta para o mestre. E ela diz: sim, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela entendia a posição dela. Ela não era uma judia. Mas a migalha vindo dele era pérola para o coração dela. O pouquinho que Jesus te der, o pouquinho que Jesus falar ao seu coração, a tua alma vai suspirar, a tua alma vai regozijar. Quando você tiver a certeza, a convicção que Cristo está falando com você, pode ser num louvor, pode ser numa leitura de texto da Bíblia, mas quando você sente que Jesus está falando, amados, não tem preço. E você vai saber no dia que você tiver essa experiência. É inconfundível, é inconfundível. E ela então fala isso para o Senhor: eu me contento, Senhor, com as migalhas. O Senhor Jesus então expressa para aquela mulher: ó mulher. Imagina vocês, irmãos, que Jesus, o Filho de Deus, admirado por tamanha fé: ó mulher, grande é a tua fé. Que o Senhor Jesus possa encontrar isso em nosso coração. Que Jesus possa olhar para você nas suas orações e dizer: grande é a tua fé.
E a palavra diz que o Senhor Jesus falou para ela: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amados, nós traçamos todo o percurso. Aquela mulher seguindo Jesus, é como se fosse a sua vida. É como se fosse a sua trajetória como cristão. Nesse pequeno trecho, Jesus pôde mostrar a nossa vida espiritual. Esse fato aconteceu. Talvez um dia nós vamos sentar com Jesus à mesa e vamos falar a respeito disso. Senhor, quem é aquela mulher cirofenícia? Aí o Senhor vai chamar a abençoada. É essa. Foi ela que teve a fé tão grande. Irmãos, o Senhor está nos mostrando que é possível nós termos uma vida de fé, de santidade. É possível. Só não temos se nós não crermos. Tudo começa com o nosso coração aberto para Jesus. Se você olhar e falar assim, mas eu não consigo, é muito difícil. É difícil mesmo. Ter uma vida voltada para o Senhor, uma vida com 100% de santificação, é difícil. Na verdade é impossível, se você fizer sozinho. Mas quando você depende de Jesus, quando você clama e anda com Jesus, as nossas imperfeições, as nossas sujeiras, o Senhor vai corrigindo. Esse é o trabalhar da cruz. Esse é o trabalhar que o Espírito Santo está fazendo em cada alma aqui. Cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que o fulano que louva, o fulano que prega, o fulano que profetiza são os especiais. Amados, não é assim que é o reino de Deus. Especial para o Senhor no reino de Deus é aquele que crê, é aquele que ama Jesus, é o que obedece. Esse é o especial. É claro que cada um de nós aqui temos um papel, e juntos formamos a igreja. Se eu perder a minha perna, o meu corpo está incompleto. Se algum dos irmãos aqui não estivesse aqui, a igreja estaria incompleta. Porque todos nós formamos um corpo. Mas Satanás sabe como trabalhar nisso e sabe perfeitamente. Ele põe no coração das pessoas que você não é bom, que ninguém gosta de você, que você não tem dons, que você não sabe falar, que você não sabe cantar. Satanás só precisa de um fio para isso, para ele fazer um estrago total. Quero que você pense, você é como aquela mulher, essa mulher cananeia. Ela somente creu e ela alcançou a vitória dela. Que você possa se sentir parte do corpo de Cristo. Você não é apenas mais um numa congregação, você é parte do corpo de Cristo. Se a sua vida está ou não está do jeito que Deus quer, é com você e Deus. Deus vai tratar porque Ele sabe aonde que está pesando na minha alma e na sua. Os meus defeitos, Deus vai tratar comigo, com a Luci, com a Lucimar, com a Rose, com todo mundo aqui. Porque Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja imaculada. Deus quer uma igreja que crê. Então, amada igreja, se una com Jesus. Que o Senhor possa olhar para você e dizer: grande é a sua fé, Laura Olívia. Grande é a sua fé, Laura Fernanda. Grande é a sua fé, Margarete. Creia, irmãos. Chega, se apresenta diante da sala do trono. Se apresenta por fé. Eu sei que Deus vai levantar grandes pérolas aqui dentro. Porque é a igreja dele. É a igreja dele e ele vai trabalhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Vou passar a palavra para o pastor que vai ministrar a ceia. Pai, eu te agradeço pela oportunidade da tua palavra, Senhor, que podemos e ainda temos acesso a ela, Pai. Senhor, não nos deixa desperdiçar nossas oportunidades.
Ajuda-nos, ó Deus, a agarrar a Tua palavra, a segurar, Senhor, e guardá-la no nosso coração, Pai. Porque a Tua palavra diz que tempos virão, Senhor, que a palavra vai ser, Senhor, escondida e tomada, meu Deus. Senhor, ajude-nos a ter consciência da importância e do valor da Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala a cada irmão que ouve, Pai amado, essa mensagem. Que o Espírito do Senhor possa operar, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo, Senhor meu Deus, despertamento nesse tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina